Parte 4. A essência do ser e sua viagem. Retorno à semente. Descrevemos os 8 membros do yoga como partes de uma árvore, desde as raízes até a flor e o fruto. O desenvolvimento espiritual do ser humano também pode ser comparado ao crescimento de uma árvore, da semente até sua maturidade. A qualidade do crescimento da árvore não pode ser vista na semente, está oculta dentro dela. A semente do ser humano é a alma, dentro da qual a essência do nosso ser se esconde. A alma de cada pessoa é o que causa seu crescimento, da mesma forma como a semente causa o crescimento da árvore. Planta-se uma semente, e 1 ou 2 dias depois ela se torna um broto. O brotamento é chamado de Dharmendriya. Indriya é órgão e Dharma é virtude, ou essência natural. Dharmendriya, o órgão da virtude, é a consciência. O broto ou a semente da alma proporciona a primeira percepção, a percepção da virtude como a abertura de um portal. Quando a semente se abre, dela cresce um caule, que é Chitta, ou consciência. Depois esse caule único se reparte em vários galhos. Um é o pequeno eu, conhecido como asmita. O outro é o ego, ou a ahankara. Asmita é a percepção da existência individual. Ainda não é o ego. É a percepção consciente do eu sou. Ahankara é ego, é o broto que nasceu de asmita, o eu, e entrou em ação. Enquanto o eu não estiver agindo, é asmita no momento em que se expressa numa ação, torna-se ahankara. À medida que a consciência se desenvolve, desdobra-se em diversos galhos. Um deles é ahankara, ou ego. Outro é buddhi, ou inteligência, e manas, ou mente. Conforme a árvore continua crescendo, mais galhos aparecem, os chamados karmendriyas e janamendriyas. Eles são os órgãos da ação e os sentidos da percepção entrando em contato com o mundo externo e criando ondas de pensamento, flutuações, deliberações, modulações, modificações. Como as folhas de uma árvore que encontram a atmosfera, o eu individual, a inteligência individual e a mente entram em contato com o mundo exterior e reúnem informações, as quais retornam aos galhos, ao tronco principal da consciência e à semente da alma. Dessa maneira, agem como uma ponte para colocar o corpo interior e o corpo exterior em contato um com o outro. Esse desenvolvimento da semente em caule, galhos e folhas é um processo natural de cada indivíduo. Se as folhas não se movimentam, é sinal de que não estão trocando nada com o ar. Elas secam e a árvore definha. As folhas estão ali para alimentar a árvore inteira. No mesmo sentido, nossos órgãos da percepção e da ação são destinados ao cultivo do corpo interior. Infelizmente, costumamos nos esquecer do corpo interior e nos concentramos apenas no corpo exterior, porque só vemos o exterior e não o que está acontecendo dentro da árvore. Não enxergamos como a alimentação é retirada da atmosfera pelas folhas e como se mescla a seiva, que flui protegida pela casca para alimentar a raiz e a árvore inteira. Nossos órgãos da ação e da percepção existem para adquirir conhecimento e entendimento e para cultivar a inteligência e o ego, alimentando o eu e a semente original, a alma, que abriga a essência do todo. Assim como a árvore se desenvolveu rumo ao exterior, da semente em caule, depois tronco e galhos com as folhas, a viagem de volta também deve ser feita das folhas até a semente. Ao praticar os asanas, você sente a energia fluindo em seu sistema, sente como está agindo,
como está fluindo. Na árvore, a energia flui da semente até as folhas, e as folhas em contato com o ar desenvolvem energia em sua viagem de volta, através dos galhos e do tronco, até a raiz que, por sua vez, retroalimenta a árvore, para que produza flores e frutos. O cérebro está no alto do corpo humano, como o fruto no alto da árvore. No yoga, temos de tornar o cérebro, a mente e a consciência em objetos. Isso não quer dizer negá-los, mas sim cultivá-los. A filosofia europeia começa com o cérebro, sede do pensamento. O yoga começa com a semente. Para o yoga, o cérebro é a periferia da consciência. A partir daí, você tem de se mover para dentro, rumo à raiz. Como nos concentramos demais na cabeça, perdemos o contato com o restante de nosso corpo. A consciência está presente também em nossos dedos, mas a maior parte do tempo não temos consciência disso, e por isso a consciência do dedo fica latente. Vocês devem saber a diferença entre os dois estados da consciência. Num deles, a consciência existe em todas as partes do corpo. Quando você está caminhando, se um espinho finca seu pé, o que acontece? Você imediatamente sente a dor, e com isso não pode dizer que ali não havia consciência, mas até esse momento você não estava ciente dele. A consciência do seu pé estava adormecida, mas no instante em que o espinho o agrediu, sua consciência veio à tona. Despertar essa consciência adormecida é tomar consciência, é o segundo estado. Sua consciência é do mesmo tamanho de seu corpo, mas a tomada de consciência é menor. O yogi diz: com os asanas você pode fazer com que essa tomada de consciência alcance a mesma extensão que a consciência. Essa é a consciência atenta, totalmente vigilante. É meditação. Quando o fio da consciência está tênue, esmorecem a concentração e a inteligência, e também a consciência fica mais tênue. Mas no momento em que decide ficar atento, sua inteligência se concentra. Essa concentração é dharana. E quando a inteligência e a tomada de consciência não flutuam, permanecendo constantes, isso é meditação. Como não existe interrupção da observação, não existe interrupção no fluxo da inteligência. Não existe enfraquecimento do fio da conscientização. Com isso, o sujeito e o objeto tornam-se um só. Em Dharana, sujeito e objeto ainda estão separados. Por isso, você tem de se concentrar para que novamente o sujeito contemple o objeto, ou para levar o objeto até o sujeito. No momento em que o objeto se dissolve no sujeito e o sujeito se esquece de si, isso é samadhi. Nesse estágio não há diferença entre o eu e o objeto de minha contemplação. Quando objeto e sujeito se unem, não existe objeto e não existe sujeito. Existe a alma, ali está a semente.